Bom dia, meus irmãos em todo o Brasil, também os meus irmãos que estiverem me assistindo aí em outro país. Um ótimo dia para vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, eu queria pedir o seu joinha, né? Pedir aí o seu like, né? Para me ajudar para o YouTube divulgar mais o meu trabalho. E queria dizer também para aquele irmão que ainda não se inscreveu no meu canal: ô meu irmão, dá essa força para mim aí. E também eu queria dizer para aquele irmão que é testemunha de Jeová, que estiver desanimado na seita, né? Já não está acreditando muito naquelas mentiradas mais, mas se não pode, ali não pode falar nada, não pode fazer uma pergunta nem nada, né? Pergunta para mim aqui. Entre em contato comigo e pergunta para mim. Eu respondo a pergunta que você quiser. E queria dizer também para aquele irmão que já foi testemunha de Jeová, passou por lá há muitos anos, né? Mas nem sente saudade mais daquilo lá, mas de Jesus sente saudade de falar sobre Jesus, falar sobre a palavra de Deus, também pode falar comigo. Eu falarei com você com todo prazer. E queria dizer também para aquele irmão que já passou por uma seita, né? Teve uma experiência terrível e quer usar essa experiência para ajudar outros, para evitar que outros também caiam na mesma enrascada que ele caiu, né? Mas talvez o irmão não sabe como fazer isso, o irmão não tem experiência para fazer isso. Ô irmão, faça um áudio e manda para mim, que eu conto a sua história. Eu faço um vídeo aqui contando a sua história. Você não precisa dizer seu nome, seu endereço, nada. Só você mandar para mim um áudio contando a sua história. O meu telefone é 99151-5617. O DDD é o 037 das Minas Gerais. Uai, sou que trem bom danado. Meus irmãos, vejam as palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas, veja, os judeus viviam ali debaixo de regras, né, estabelecidas pelos fariseus, por isso eles tinham ali uma certa dificuldade de entender as palavras de Jesus. Mas, um pouco mais adiante, no mesmo Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, Jesus esclareceu o que é essa verdade que liberta. Jesus disse assim, olha aqui, ó. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, aqui ficou claro que a verdade que liberta é Jesus. Jesus é a verdade que liberta. Agora, diante das palavras de Jesus, nós não temos dúvidas, né, que nós só podemos nos achegar-se a Deus através de Jesus, através de Cristo. Que nenhuma organização humana é capaz de substituí-lo. Jesus é insubstituível. Ninguém substitui Jesus. Mas veja, meus irmãos, preste atenção. No século XVIII depois de Cristo, surgiu uma organização religiosa que se diz ser o caminho para se chegar a Deus. Essa organização diz, esse pessoal não é brincadeira não, viu? Eles dizem que são o caminho para chegar-se a Deus. Tanto é que essa organização, ela se auto-intitula A Verdade. Essa organização se auto-intitula A Verdade. Trata-se de uma organização criada por Charles Taze Russell no ano de 1874 d.C., com o nome de Estudantes Internacionais da Bíblia, e hoje conhecida mundialmente como Testemunhas de Jeová. A sua liderança se coloca no lugar de Cristo e diz que você, a menos que você esteja em contato com eles, você não pode aproximar de Deus. A menos que você esteja em contato com essa organização, você não consegue chegar-se a Deus. Ou organizaçãozinha prepotente, hein? Bom, eles dizem totalmente o contrário do que Cristo disse. Cristo disse que ninguém vai ao Pai senão por Ele. E essa organização
diz que ninguém vai a Deus senão por ela. Aí criou uma polêmica aí, né? Agora, nas palavras de quem que nós devemos acreditar? De Jesus ou dessa organização? Bom, eu acho que não é muito difícil responder essa pergunta, não. Essas duas perguntas que eu fiz aqui, nas palavras de quem que nós devemos acreditar, se é de Jesus ou se é dessa organização, eu acho que é muito fácil para a gente responder isso. Nós podemos usar a própria Bíblia para responder essas perguntas. Quer ver? Vamos usar aqui o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Vamos ver o que diz ali. Ali diz assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, acho que isso aqui responde. Deus deu o seu Filho, Jesus, como sacrifício pela humanidade. Deus não deu o corpo governante como sacrifício pela humanidade, não. Então veja, meus irmãos, é muita prepotência desse grupinho, né? É muita prepotência desse grupinho fazer tal afirmação. Porque veja, ninguém pode se chegar a Deus a não ser por Jesus. Foi Jesus que o Pai enviou ao mundo para mostrar, para morrer por nós. Não foi corpo governante, não. Agora veja, esse tal corpo governante faz tudo o contrário de Cristo. Esse tal corpo governante faz tudo o contrário de Cristo. Enquanto Cristo nos alivia as pessoas que estão sobrecarregadas, enquanto Cristo alivia as pessoas que estão sobrecarregadas, esse corpo governante coloca mais cargas nas costas das pessoas. Enquanto o jugo de Cristo é leve, o jugo do corpo governante é bem pesado. Enquanto Cristo é manso e humilde de coração, o corpo governante é mau, vingativo, arrogante e covarde. Prova disso são as covardias que esse corpo governante faz com a pessoa que deixa de ser testemunha de Jeová, né? Fazendo com que a pessoa seja desprezada pela família, pelos amigos. Tudo isso por vingança, covardia, vingança com a pessoa que saiu, porque a pessoa deixou de servi-lo. E eles querem mostrar o poder que eles têm sobre as pessoas. Então o corpo governante faz isso, por vingança e para mostrar o poder que eles têm sobre as testemunhas de Jeová. Veja, meus irmãos, esse corpo governante, ele é bem semelhante aos fariseus dos dias de Jesus. Veja, por exemplo, em Mateus, no capítulo 23, no versículo 3, veja o que Jesus diz a respeito dos fariseus. Jesus disse assim, ó: fazei e guardai tudo o quanto ele vos disser, porém não imiteis as suas obras, porque eles dizem, mas não fazem. Viram? Então Jesus mostrou aqui que o corpo governante diz, mas não faz. Então é bem isso que a gente vê. O corpo governante diz que são eles que pregam as boas novas. São eles que pregam as boas novas. Só que o corpo governante está lá no seu castelo, né? O corpo governante está lá no seu castelo, né? Vivendo no luxo, do bom e do melhor ali, né? Usando seus relógios de ouro, relógio Rolex, né? Todo cravejado de ouro, usando ali os seus anéis chique, tomando ali os melhores uísques, enquanto as testemunhas de Jeová estão aí na rua, trabalhando, nas esquinas, parados aí trabalhando.
E você sabia que até aquele carrinho que as testemunhas de Jeová fica ali, em pé, ao lado dele, até aquele carrinho as testemunhas de Jeová têm que comprar? Você sabia disso? Você sabia que aquele carrinho, a organização das testemunhas de Jeová, vendem aquele carrinho para as testemunhas de Jeová? Vocês não sabiam disso, não? Olha, eles que marcam o tipo do carrinho, o modelo do carrinho, eles vendem o carrinho para as testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová, para ficar ali, em pé na esquina das praças, com aquele carrinho ali, cheio de revistas ali, eles têm que comprar aquele carrinho. Aquele carrinho não é de graça, não. Nem aquele carrinho eles não ganham. Então veja, meus irmãos, preste atenção. Preste bastante atenção no que eu vou falar aqui. O corpo governante diz que são eles que pregam as boas novas. As boas novas são pregadas pelo corpo governante. Mas quem põe a mão na massa são as testemunhas de Jeová. É debaixo de sol, muitas vezes debaixo de chuva, senhoras com criança nos braços, outras arrastando uma criancinha ali, pegada pela mão, e tá ali na luta, de porta em porta, tomando porta na cara, tomando xingamento dos outros ali, e estão ali. E o corpo governante fala que quem está pregando as boas novas são eles. Enquanto as testemunhas de Jeová estão pregando, o senhor Antônio Mores estava comprando uísque, e quem está pregando as boas novas é o corpo governante. Ah, corpo governante que trabalha. Agora só que tem uma coisa. A testemunha de Jeová, ele não tem direito de tirar um final de semana para ele fazer uma recreação com a família ali, levar a esposa no shopping, levar a esposa no parque, levar as crianças ali, igual em Belo Horizonte, né, que é pertinho da minha cidade aqui, tem ali o parque municipal, né, muito gostoso da gente fazer um passeio no domingo, né, levar as crianças ali, brincar naqueles brinquedos ali, mostrar ali mostrar a natureza ali para as crianças. Você pensa que testemunha de Jeová pode fazer isso? Não. Testemunha de Jeová só tem direito de pregar. Pregar, só. Só isso que as testemunhas de Jeová têm direito. É campo, 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 campo. Revisita, estudo bíblico. Testemunha de Jeová só pode fazer isso. Agora veja, meus irmãos. Se uma testemunha de Jeová, se um senhor, testemunha de Jeová, tirar ali um final de semana, sair com a esposa e os filhos, para passear, para ir recrear ali, uma recreação ali, se ele não for cobrado pelos anciãos, se os anciãos não chegar para ele, falar para ele na lata ali, na bucha, que ele está trocando o trabalho de Jeová por recreação, se eles não falar para ele na bucha, eles vão falar para ele por indiretas ali na tribuna. Vão julgar indiretas. Que aqui tem irmãos que deixam de fazer pregação para sair para passear. Como se recreação desse a vida eterna para alguém. Eu tenho certeza. Se ele não for cobrado na lata, na bucha ali, ele vai ser cobrado na tribuna. É porque os anciãos, eles jogam indiretas para as pessoas ali. Então veja, meus irmãos, é bem o que Jesus disse aqui, ó. Olha aqui, ó, presta atenção. Fazei e guardai tudo o que eles vos disser, porém não imiteis as suas obras, porque eles dizem, mas não fazem. Gente, eu fico impressionado que a palavra de Deus, ela cumpre assim, ó. Veja que esse tal corpo governante está cumprindo exatamente o que está escrito aqui em Mateus, no capítulo 23, no versículo 3. Eles dizem que faz, mas não faz. Eles dizem que é eles que pregam as boas novas. É como diz, tinha um ditado aqui no interior onde eu moro aqui, que o periquito come a fruta e o papagaio leva a fama. O periquito vai lá e prega as boas novas. E o papagaio que está lá em Betel, que está lá em Brooklyn,
o papagaio que está lá todo bonitão, com seus anéis, com seus relógios chique, tomando ali aquele uísque importado. O papagaio leva a fama, né? Que quem pregou foi ele, quem está pregando é ele. Mas são as pobres das testemunhas de Jeová que estão aí batendo de porta em porta. Eu fico impressionado, gente. Como é que pode a gente cair numa enrascada dessa? Isso aí chama cegueira espiritual. Aquelas pessoas que estão ali são cegos espirituais. São cegos. E estão sendo guiados por outros cegos. Esse corpo governante também é cego espiritual. Eles só são muito espertos. São muito trapaceiros. Mas espiritualmente eles são cegos. Então, meus irmãos, acorde enquanto é tempo. Acorde enquanto é tempo, testemunha de Jeová. Acorde enquanto é tempo. E vocês que ainda não caíram nessa enrascada, quando essas pessoas chegarem na casa de vocês, não dê atenção não. Não dê atenção não, porque eles são pobres coitados. Eles não sabem o que estão fazendo. Eles estão ali para enganar vocês, mas eles também não sabem, porque eles também são enganados. Então, não maltrata eles, não. Simplesmente dispensa eles em paz, fala, vai em paz, vai pregar para outros, porque a pregação de vocês, nós não estamos interessados nela. Porque se vocês aceitar, vocês daqui uns dias são outros robôs que estão aí enriquecendo mais os cofres do corpo governante.